Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, nossa aula de geografia. A gente vai estar hoje concluindo o tema 6. A gente hoje vai para o capítulo 4, falar do México, da América Central, Guianas e também Brasil. Isso mesmo, hoje a gente finaliza então com o capítulo 4, o tema 6. Lembrando sempre que a tia está aqui das 13 até as 17 horas, toda e qualquer dúvida. É só falar com a tia, não deixem, né, de fazer a atividade, tá? Que é importante, já estamos aí na reta final, vai ser muito importante aí para as provas finais, tá bom? Eu convido vocês então a pegar o livro na página 186, pega aí o marca-texto, vai sublinhando aí os principais parágrafos, os tópicos que chamaram mais a atenção de vocês, que eu sei que vai fazer toda a diferença na atividade de vocês. Vamos lá então, pega aí o livro na página 186. Vamos falar então aí do México, da América Central, das Guianas e do nosso Brasil. Vamos lá? Bem, o México, pela sua localização, né? Ele pertence então à América do Norte, né? Segundo aí a regionalização histórico-cultural, ele pertence à América Latina. Então, com aproximadamente aí 127 milhões de habitantes, né? Essas informações que a gente está passando são dados da ONU de 2015, tá bom? Então, sua população ela é composta aí de mestiços, brancos, né, de origem hispânica e também indígenas. É um país emergente e um dos 3 mais industrializados da América Latina, tá? E ao lado aí do Brasil, né? E da Argentina também. Então, o NAFTA é um acordo, o NAFTA é acordo comercial aí entre Canadá, Estados Unidos e México, e traz aí grandes investimentos econômicos e também industriais, tá? Para o território mexicano, tá bom? Então, ao mesmo tempo que ele traz esses problemas, ao mesmo tempo traz problemas, né, com a importação aí do milho norte-americano, que desestrutura um pouco aí a produção e de um item tão básico na alimentação mexicana. Lá para eles o milho é sagrado, né? Eu já assisti um documentário muito bacana sobre a culinária do México e praticamente tudo leva milho. Então, a mão de obra barata, né, que tem os incentivos fiscais, os recursos naturais, como o petróleo, atrai também as empresas transnacionais, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá. Então, os principais recursos naturais aí do território mexicano são o petróleo, gás natural, cobre, chumbo, zinco, ferro, né? Então o petróleo ele é extraído ali do Golfo do México e parte da produção é exportada. O México está entre os maiores produtores de petróleo cru do mundo e possui uma das maiores reservas desse recurso, né? Então o país também é exportador também de gás natural. Então o milho, e aí falando do milho, né, novamente, o milho que ocupa a maior parte das áreas de cultivo, é o principal alimento da população, como a tia falou para vocês, né, que eu assisti um documentário, e praticamente tudo leva milho para eles, né? É uma herança das antigas civilizações que se desenvolveram no território mexicano, a criação extensa do gado bovino, o cultivo do café também, algodão, cana-de-açúcar, das culturas irrigadas de fruta também, legumes, também se destacam nesse setor agropecuário. E vocês vão observar no mapa e a seguir do livro de vocês a distribuição desses recursos naturais, né? Dos centros industriais de uso aí do solo mexicano, né? E nós temos aí uma distribuição bem bacana das cores com as informações na legenda que dá para compreender muito bem esse mapa aí dos recursos naturais do México, tá? Vamos falar então da América Central, gente, lá na página 188, né? A América Central ela pode ser dividida em 2 partes, continental e insular. É bom que vocês sublinhem essa parte, tá bom? Formada então por um istmo que liga aí a América do Norte e América do Sul, né? Então, América Central, América do Norte e América do Sul, deu para entender, né? Então, assim, na porção aí continental estão Belize,
Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicarágua e El Salvador, né? Então a porção insular ela é composta aí de um conjunto de países distribuídos pelo Mar do Caribe, né? Então, a América Central continental, ela tem uma porção, ela tem uma população de 40 milhões de habitantes. E com destaque aí para Honduras, para Guatemala, os países mais populosos. Muitas cidades seguem aí o padrão dos países que estão em desenvolvimento, né? Os países em desenvolvimento, aliás. E com algumas deficiências, principalmente nos serviços de saneamento básico, saúde, educação. De uma forma geral, há uma grande desigualdade social e econômica na maioria aí desses países. E eles são muito dependentes economicamente dos países do norte, né? Sobretudo dos Estados Unidos. Né? Eles, além de haver uma desestruturação política também, social, que é originada desde o passado aí, desse processo da colonização, de exploração, que foi a mesma coisa que o Brasil passou também, né? Então, os países da América Central, insular, são pequenos, já são poucos populosos, né? Pouco populosos, com destaque aí para Cuba, o mais extenso e o que tem a população mais numerosa da região. De modo geral, a economia dos países da América Central, ela depende totalmente da atividade agrícola, com a baixa mecanização. A produção ela é feita em boa parte pelo sistema plantation, né? Há um grande número de empresas estrangeiras que controlam ali toda aquela atividade. Destaque-se aí o cultivo do café, do cacau também, da cana-de-açúcar, do abacaxi também, que tem um grande destaque, da banana, enfim, algodão e outros produtos típicos também de países tropicais. E na parte insular, há importantes jazidas minerais de ferro, de cobre, de petróleo, bauxita também. A Jamaica, por exemplo, é um dos maiores exportadores mundiais do minério de alumínio. A atividade industrial lá é pouco desenvolvida, ocorrendo aí com maior destaque na Costa Rica e também no Panamá. E o turismo, né? Falando sobre o turismo, olha essa imagem, gente, de Punta Cana, maravilhoso. Meu sonho é de conhecer. Lá na República Dominicana, olha que lindo, né? Um dos pontos turísticos mais procurados da República Dominicana. Então, o turismo lá é uma atividade desenvolvida em muitos países também, gerando o quê? Gera emprego, renda na região, né? E aí o destaque é o turismo histórico, né? Principalmente em Belize, na Guatemala e no Panamá, devido aí à presença do canal, né? Na região insular, o destaque é o turismo balneário. E essa Punta Cana aqui é um paraíso, né? Todo mundo deve sentir uma vontade de ir para lá quando vê essa imagem maravilhosa. E aí, falando um pouquinho, vamos falar sobre as Guianas, né? Tem um destaque aí de Cuba, depois vocês dão uma lida, tá falando um pouquinho de Cuba, mas aí agora a gente vai falar sobre as Guianas, né? A região das Guianas, também chamada de Amazônia Caribenha, né? É constituída de dois países, a Guiana e o Suriname, de uma possessão ultramarina francesa e Guiana francesa. A maior parte de sua população, formada aí de afrodescendentes e de descendentes de indígenas, situa-se no litoral da região. São bem pequenininhos, né? E aí falando um pouquinho aí da Guiana, né? Que a Guiana ela é uma ex-colônia inglesa, né? Tem aí a base de sua economia na agricultura, o cultivo também da cana-de-açúcar, do café, do arroz, né? E no extrativismo mineral. Já a Guiana francesa é um território que pertence à França, né? Tem aí na pesca e no extrativismo mineral seus grandes destaques econômicos. O país abriga aí uma população ilegal de brasileiros, haitianos, surinamenses, né? Surinamenses que entram aí no país interessados no garimpo de ouro, né? E também no euro. E a moeda europeia, né? Que circula aí no país
e em seu território está instalado aí o Centro de Lançamento de Foguetes da Agência Espacial Europeia, localizado, né, em Kourou. E falando agora do Brasil, né, como a gente já estudou os aspectos econômicos no Brasil lá no ano anterior, vale a pena lembrar que no ano de 2016 o Brasil era a 9ª maior economia do mundo. No entanto, isso não significa que a população brasileira tenha boa qualidade de vida, né? Se nós formos aí analisar o contexto geral, há uma grande desigualdade social no Brasil, né? Então, o Brasil é um país aí que apresenta uma histórica desigualdade social comprovada aí pelo ranking do Índice de Desenvolvimento, né, em 2016, que nós ficamos lá nos 80 praticamente, né? Isso não é bom, não. E com graves déficits de acesso à saúde, à educação, problemas que foram agravados aí com a recente crise econômica brasileira, né, iniciada em 2015, resultado aí da soma de fatores econômicos, tanto externos como internos, em um conturbado processo político, né. Atualmente, a China e os Estados Unidos e a União Europeia e o Mercosul são os principais destinos da exportação brasileira. Os principais produtos brasileiros exportados para a China são aí a soja, o minério de ferro, né? E grande parte aí dos produtos manufaturados. Essas exportações brasileiras para os Estados Unidos são em grande parte máquinas, aviões, combustíveis, né? E em seguida estão aí os produtos básicos, como o petróleo, o café, e depois aí os produtos semifaturados, como por exemplo o aço e o ferro. E tá falando aí um pouquinho da curiosidade do embaixador brasileiro em Pequim. Confere lá para vocês darem uma lida, tá? E aí, lembrando, toda e qualquer dúvida, a tia tá aqui das 3. A gente tá chegando então ao final da nossa aula. Estamos concluindo então esse tema, né? Terminamos. Na próxima aula a gente vai para tema novo, né? Para um tema 7, falar sobre a África e os aspectos físicos. Já estou aqui conferindo. Bem, meus alunos, boa atividade, boa aula. Até amanhã, sexta-feira, né? Na nossa aula de história. Fiquem com Deus. Beijo. Qualquer dúvida, só chamar a tia. Fui.